Acredito que todos vocês que me acompanham agora já ouviram falar um pouco da história de Jó ou conhecem bem a história de Jó. Um homem temente a Deus, muito rico, tinha muitas posses, mas devido a uma provação, se viu de repente sem nada e perdeu a saúde do seu próprio corpo. O livro de Jó é muito profundo porque ele trata de um tema muito profundo. Ele vai falar a respeito do sofrimento humano. Mas o que é interessante no livro de Jó é que quando nós lemos e analisamos, nós percebemos que o sofrimento dele não foi resultado de uma desobediência à palavra de Deus. Jó não sofreu porque havia pecado contra o Senhor. Um dos textos mais interessantes do livro, que para mim é um dos mais interessantes, é o capítulo 2, versículo 3, que diz: "E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele." Perceba que não havia homem fiel a Deus como Jó naquele tempo de sua vida. Ezequiel 14:14 o coloca ao lado de Daniel e Noé como um dos homens mais fiéis a Deus de todos os tempos. E o texto segue dizendo: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. No capítulo 1, Jó perdeu tudo o que ele possuía, mas mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor. Satanás havia acusado ele diante de Deus, dizendo que ele servia a Deus em vão, só porque Deus o cercava de bênção, de prosperidade, de riqueza, e que se Deus tirasse tudo dele, ele ia blasfemar contra o Senhor. Mas Deus está dizendo: você tirou tudo dele porque eu permiti que você tocasse em tudo que ele tinha, mas ele ainda permanece retendo a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Observe, Deus está dizendo para o diabo que o sofrimento de Jó não tem uma causa. Ou seja, não é resultado de algum pecado ou de algo que Jó havia cometido contra Deus. É claro que nós não podemos negar que existem problemas que a gente arruma para a nossa própria cabeça com as nossas próprias mãos. É certo que a lei da semeadura, ela vem para todos. Quem planta o pecado vai colher também as consequências do pecado. Quem planta vento, colhe ventania, colhe tempestade. É o caso, por exemplo, do rei Davi, que adulterou com Batseba, mandou matar Urias. E em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 a 11, a palavra de Deus diz o seguinte: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Perceba que Deus está mostrando a Davi que agora ele vai colher o fruto do seu pecado. Ele vai ter que sofrer as consequências do seu pecado. E é verdade, há muitas coisas que nós passamos na nossa vida que não é uma provação de Deus. Não, é nós que estamos colhendo aquilo que nós plantamos de errado lá atrás. E muitas vezes nós acabamos nos esquecendo disso. Nem tudo é prova. Às vezes é colheita. Mas nós não podemos dizer que o mesmo acontece aqui com Jó. Muitos filhos de Davi morreram de forma drástica por causa do seu pecado. Mas quando a Bíblia diz que os filhos de Jó estavam reunidos na casa do filho primogênito e veio aquele vento, derrubou a casa e matou a todos eles, nós não podemos dizer que era consequência de um pecado de Jó. O caso de Jó aqui é diferente do caso de Davi nessa ocasião de 2 Samuel, no capítulo de número 12. A Bíblia deixa bem claro que Deus havia o consumido, ou seja, permitido que Satanás tocasse nele sem causa. Então perceba que o livro de Jó, ele vai mostrar para nós
que nem sempre aquela lógica simplista de que se alguém está sofrendo é porque pecou, funciona. Porque muitas vezes nós resolvemos as coisas de forma muito simplista. Se alguém está sofrendo é porque cometeu alguma coisa errada. Se deu errado isso para você, é porque tem alguma coisa na sua vida que também não está certa com Deus. E o livro de Jó nos mostra que essa lógica, ela nem sempre funciona. Essa nem sempre é a mecânica das coisas. Jó sofreu, e sofreu muito, mas sofreu sem causa. A Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo. Escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que nós fomos destinados a passar por muitas provações. Lucas registra as palavras de Paulo quando ele disse que nos é necessário passar por muitas provações e tribulações antes de entrarmos no reino de Deus. O cristão, o justo, o servo de Deus, a serva de Deus sofre e sofrem muito, mas às vezes esse sofrimento não tem uma causa. Nós encontramos textos semelhantes na Escritura também, lá no Novo Testamento. Olha, por exemplo, João, no capítulo de número 9, versículo 1 a seguir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O homem nasceu cego. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Está vendo aqui a lógica simplista? Este ou seus pais para que nascesse cego? Os discípulos concluíam que provavelmente de alguma forma aquele homem havia pecado antes de vir a esse mundo, ou seus pais haviam pecado para que ele já nascesse cego. E Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. Observe, essa lógica simplista nem sempre funciona, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, meus amados, nós vemos que nem todo sofrimento na nossa vida cristã tem uma causa. Às vezes você que está me ouvindo agora está passando por um momento de luta, de prova, de tribulação. É como se você estivesse na fornalha da aflição e você fica se perguntando, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque você tenta procurar aí nos escaninhos da sua memória algum pecado que você cometeu lá atrás que seja compatível com a proporção do sofrimento que você está passando no momento e você não consegue achar o que você fez lá atrás, que trouxe tanto sofrimento para você agora no presente. E sabe por que muitas vezes nós não encontramos a resposta, não encontramos a solução, não encontramos a causa? É porque essa causa nem sempre existe. Como foi no caso de Jó. Deus disse, ele está sofrendo, mas está sofrendo sem causa. É claro que nem sempre é assim, mas há muito sofrimento na vida da gente que por mais que a gente procure algum pecado, né, pensando que é por causa daquilo que a gente fez, que a gente está sofrendo assim, a gente não vai achar, porque não tem. É um sofrimento sem causa, é um sofrimento que não tem porquê, é um sofrimento que não tem uma razão de ser. Agora, preste bastante atenção. É verdade, existe sim sofrimento sem causa, mas não existe na vida do cristão sofrimento sem propósito. Existe sim sofrimento sem um porquê, mas não existe sofrimento sem um pra quê. Observe aqui ainda em João 9, Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Observe, Jesus está dizendo, ele é cego de nascença, mas não tem um porquê disso. Não tem uma causa disso. Não é porque ele pecou, nem porque seus pais pecaram. Mas Jesus diz, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Não tinha uma causa, mas tinha um propósito, para que na vida daquele homem as obras de Deus se manifestassem. E você observa a mesma coisa na vida de Jó. Embora, meus amados irmãos, o sofrimento de Jó não tinha uma causa, não tinha um porquê, mas tinha um propósito, tinha um pra quê. E ele vai reconhecer isso lá no final do seu livro. No capítulo 42, por exemplo, ele responde ao Senhor no versículo 2 dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, ele enxergou que havia propósito de Deus, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Até o próprio Jó compreendeu que havia um propósito de Deus no seu sofrimento. E o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar isso também quando ele escreve a sua carta aos Romanos, lá no capítulo de número 8. Observe o que ele diz no versículo 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe, nem todo sofrimento tem um porquê, mas tem um para quê. E às vezes você pode perguntar, bem, tudo bem, agora concordo que nem todo sofrimento tem uma causa, nem todo sofrimento tem um porquê, mas para que então que Deus permite que o cristão sofra tanto? Paulo está dizendo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Primeiro, nós podemos tirar essa lição aqui. O sofrimento vem para nós, para o nosso próprio bem. O próprio Jó, no final do seu livro, vai dizer que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os seus olhos contemplavam a Deus, os seus olhos viam a Deus. Perceba que Jó cresceu no seu relacionamento com Deus e aprofundou a sua comunhão e o seu conhecimento do Senhor por meio do sofrimento. Todos nós sabemos que o sofrimento, ele amadurece a nossa fé, ele fortalece a nossa fé, ele nos deixa mais experientes e ele tem uma capacidade de nos aproximar mais de Deus através da oração, da humilhação, e isso consequentemente aprofunda também o nosso relacionamento com Deus. Então, existe um propósito de Deus para o nosso próprio bem no sofrimento, mas existe também um propósito de Deus para o bem de outras pessoas em nosso sofrimento. É só observar Tiago falando sobre Jó. Se eu não me engano, lá no capítulo 5, ele vai dizer bem assim, ouvistes o sofrimento de Jó e a paciência dele e o fim que o Senhor lhe deu. Perceba que séculos depois da história de Jó, ainda pelo fato dessa história estar registrada na Bíblia, ela tem sustentado a fé e fortalecido muitos cristãos em meio ao sofrimento. A história de Jó me ajuda no meu sofrimento. A história de Jó ajuda você também no seu sofrimento. É interessante que quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer bem assim, olha, muitos irmãos em Cristo têm ouvido falar das minhas prisões e têm tomado ânimo com as minhas prisões para falar da palavra de Deus com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem. O sofrimento de Paulo produzia coragem, fé e ousadia nos irmãos. Aqueles irmãos que viam, puxa vida, Paulo ele está lá preso, mas ainda ele está servindo a Deus, ele está de cabeça erguida, ele está pregando o evangelho, ele está escrevendo cartas a partir da prisão e fortalecendo a igreja de Cristo. Nós aqui estamos livres, né? Então perceba que o sofrimento de Paulo fazia um bem não apenas para ele, porque lhe traria uma recompensa eterna de um peso de glória, de um peso incomparável, mas também ajudava a outras pessoas, ajudava os irmãos em Cristo. Você observa isso também na história de José. Os irmãos de José fizeram tanto mal para ele, mas ele conclui no final da sua vida bem assim, ó, aquilo que vocês me fizeram para o mal, Deus transformou em bênção. Deus permitiu tudo isso para o meu bem. Então, José reconheceu que aquilo foi para o bem dele, mas também diz bem assim, olha, Deus me trouxe aqui para o Egito para também trazer livramento para vocês. Ele reconhecia que era bom para ele aquilo que tinha acontecido, mas era bom também para os seus irmãos, para a sua família, para o seu pai. Havia trazido livramento para eles também. E em último, meus amados, nós podemos dizer que o nosso sofrimento, ele também é para a glória de Deus. Nós sofremos e sofremos muito. E quando permanecemos fiéis a Deus, pela graça de Deus, em meio à dor, em meio à luta, em meio à fornalha da aflição, Deus é mais glorificado na nossa vida. Então, nosso sofrimento ajuda a nós mesmos. O nosso sofrimento ajuda outros que estão à nossa volta. E o nosso sofrimento, ele é, sobretudo, para a glória de Deus. Então, não se desanime diante da sua luta e da sua aflição. Ainda que você não veja uma causa, não veja um porquê. E às vezes você não vê porque realmente não tem. Mas pode ter certeza, tem um propósito, tem um para quê. Deus está agindo através do seu sofrimento. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, existe sim sofrimento sem causa, mas não existe sofrimento sem propósito.